Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilhe com os amigos, curte, que isso ajuda muita gente a continuar o nosso trabalho. Isso aí, Filipão, bora pra cima. E agora com vocês o nosso próximo convidado. Fala, galera da aviação, de volta com o nosso projeto. Hoje conversando com mais um amigo da aviação. O nome dele é Leonardo Nascimento, ele tem mais de 14 anos de experiência, já teve passagens pela organização Asas de Socorro, empresas como Latam e hoje trabalha na United. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, tá fazendo parte aqui desse projeto. Vim compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência. E para quem não te conhece dentro da aviação, quem é o Leonardo Nascimento? Então, o Leonardo Nascimento é esse grande aprendiz, né? Por mais que tenha 14 anos, continua aprendendo dentro da aviação, né? E assim, vai ser até mesmo uma longa história explicar de quem realmente estou. Mas eu sou um grande entusiasta antes, né, de entrar na aviação. Eu amo de paixão o que a aviação representa e eu, graças a Deus, por essa porta aberta por ele, pude me aventurar como mecânico e agora também como inspetor de manutenção de aeronaves. Sensacional, Léo. Cara, Uhum. prazerzão estar te recebendo aí. Obrigado mesmo por aceitar o nosso Não. convite. Agradecer aí a indicação do Thiago Macho para a gente aí, cara. E vai ser sensacional a gente ouvir a sua história aí. Obrigado mesmo. E falando em Bacana. paixão, cara, quando começou essa paixão pela aviação? Quando foi esse primeiro contato? Fala pra gente. Cara, assim, começa lá em Cuiabá, mano, Mato Grosso, quando eu era criança Oh, ainda, na verdade. Meu pai, ele viajava muito de avião, então era a época da Transbrasil, e ela tinha operação lá em Cuiabá, Cuiabá, São Paulo. A perna era feita pelo Boeing 767-300 e o 767-200 também. Então, toda vez que, tipo, minha mãe falava, eu tô indo levar o papai para o aeroporto, eu sempre falava, ó, garante que eu vou acordar no meio da madrugada e ir junto. Porque desde a primeira vez que eu vi, foi paixão à primeira vista. E é uma coisa, assim, que é até difícil de explicar, mas foi quando você vê e é bicado, né, pelo bicho chamado aviação. Aí não tem como, não é. sai. E por onde você começa essa história, o Leonardo? Como começa essa busca? Onde você tem as suas primeiras oportunidades? Então, a primeira oportunidade, na verdade, como a aviação tem esse glamour em volta da figura do comandante, do piloto, eu procurei saber como é que eu faço para me tornar piloto primeiro, né? Certo. Aí, já na época, eu já ouvia também os boatos dizendo, olha, para se tornar piloto é difícil. Além de estudar muito, tem que ter meio que a saúde intacta, né? E eu lembro de umas rodas de amigos meus conversando, eles falando, pô, Léo, e se não der certo piloto, o que você vai fazer? Tanto que eu soltei assim, vou me tornar mecânico, né? Aí eles, pô, você tá maluco? Vai se tornar mecânico, que borracheiro, lanterneiro? Não, eu falei, pera lá, mecânico de avião também, tudo buscando ingressar nessa área, né? Foi onde eu descobri quem é Asa de Socorro, né? Por ser um cristão, onde eu sempre dedicado também, por meu pai ser pastor por influência, e ele indicando esse caminho, a gente procurou saber quem é a Asa de Socorro, e foi onde em 2011 eu ingressei, e lá ela tem também uma escola de aviação civil, foi onde eu comecei a despontar, né? Então foi básico, célula e GMP, até em 2015, onde eu consegui checar a primeira CHT, né? CHT em duas, né? GMP e célula. Legal, legal. E nesse projeto, ô Léo, você tinha o contato com o avião direto? Tipo assim, era só escola, você já tinha a aula prática, você já tinha o contato com a aeronave? Então, muito legal também para fazer o treinamento de mecânico, juntando a teoria com a prática. Que Isso bacana. me ajudou muito, assim, né? Para ter o contato com a aeronave e tudo aquilo que está falando em sala, ver que você também pode aplicar nas suas atividades no dia a dia. Então, eu passava um período como auxiliar de manutenção, já contando as horas, e Uhum. depois, no período da noite, já fazia, né, a parte teórica, né? Então, fazia o básico e o módulo célula, né? Isso para 2011 e 2012, né? Aí, lá por volta de 2013, eu fiz a banca teórica de célula e fiz GMP.
Então, assim, esse projeto ele continua em atividade porque muitos, assim, missionários ou pessoas que representam a igreja estão em regiões isoladas no meio da Amazônia. E para quem não conhece a Amazônia, as vias fluviais é do tipo uma cobra. Então, para percorrer 40 quilômetros é 8, 9 horas de barco. Enquanto você pega um carro, eu vou querer ir daqui para, por exemplo, Niterói ou Maricá, 70 quilômetros, ou Cabo Frio, é 3, 4 horas no máximo, Uhum. né? Para a região dos lagos, eu estou dizendo, ou Uhum. talvez para Piratininga, 1 hora e meia, dependendo do trânsito. Então, o acesso é muito difícil, a logística é muito complicada. E uma pessoa que é picada por uma cobra, uma pessoa que precisa de ter um atendimento rápido, não consegue se não for por barco. Então, por isso que entra a ferramenta aviação para fazer essa interface logística e atendimento emergencial para pessoas que estão representando a igreja, que são missionários ou às vezes pastores, fazendo trabalho com indígenas, com população ribeirinha, e a Asa de Socorro entra aí com um apoio logístico. Interessante, Murilo, legal. Eu lembro do Thiago comentando sobre isso também, né? Mas é bom a gente Uhum. estar passando para a galera de novo. Eu acho isso interessante demais, cara, porque assim, o próprio nome já fala, né? Asas do Socorro. Então, vocês entram literalmente para ajudar. E, ao mesmo tempo, esse projeto te fornece, o estudo te fornece a estrutura de você ter um futuro melhor, né? De você ter um futuro na aviação. Cara, isso é interessante Uhum. demais. Assim, só cortando um pouquinho esse meio aí, né, do seu profissionalismo, você chegou a pegar alguma situação diferente lá, alguma coisa urgente que você teve que ajudar ou não chegou a pegar? Você Cara, mesmo. cara, uma experiência muito marcante para mim na minha vida foi quando eu, em 2012, finalzinho de 2012, eu experimentei para ir para Parintins, no Pará. Ali eu vi a realidade de como é a vida ribeirinha de fato. Mesmo. Porque a gente, dentro do meio urbano, tem tudo aqui bem fácil, né? Uhum. Poxa, eu tenho uma pizzaria aqui na esquina, então eu posso descer, pegar a pizza, vir aqui comer com minha família de boa. Eu tenho uma farmácia aqui perto, eu posso ir de a pé, né? Lá é completamente diferente, é muito assim, isolado. Então, uma pessoa que quiser fazer uma consulta médica, aí eu lembro de uma história que era contada por até um missionário que precisava levar a esposa para uma consulta médica. Então, pegava a voadora, aí para pegar ele tem que subir a cachoeira. Como é que sobe uma voadora com uma cachoeira? Tem que sair, desembarcar, carregar nas costas e fazer o resto do trajeto. Então, leva horas, leva dias, entendeu? E ter a capacidade de um avião chegar lá em poucos minutos, levar a pessoa, aí eu vi realmente como que essa ferramenta pode ser usada para o bem. Não somente para transportar míssil e levar a guerra, Exatamente. como a gente tem visto por aí. Ô, Léo, e especialmente aqui no Brasil, né, cara, onde a gente tem diferentes tipos de locais, né? Eu tive essa Uhum, experiência lá no Amazonas, eu passei por Coari, fiquei 30 dias lá e é exatamente isso que você falou. É um mar verde com linhas cortando que, assim, eu lembro que de barco de Manaus para Coari eu acho que dava um dia e meio, ou 2 dias, alguma coisa uhum, assim. Era muito tempo. Então, assim, se você não tem essa ferramenta, se você não tem um avião, é complicadíssimo um socorro, um primeiro socorro, um primeiro atendimento. E, Leonardo, uhum. foram quanto tempo? Foi. Eita, Pô, quanto tempo os ó, quantos? Leonardo, tem hora que agarra, parceiro, é difícil, é difícil. tranquilo. Vamos voltar? Ô, Léo, e foi quanto tempo vivendo essa experiência com a Asas do Socorro? Cara, foram 6 anos, né? Foi desde 2011 até 2007, aí meados de 2017. 7, aham. Meados, isso, meados de 2017, aí eu deixei a missão. Aí eu passei por, assim, várias experiências, né? Desde o começo, como auxiliar de manutenção, então limpando barriga de avião mesmo, né? Coisa maravilhosa. Eu já até, tipo, vejo um Boeing, aí eu limpo lá a barriga e me lembra do começo, né? Uhum.
Então, desde essa experiência de auxiliar, até mesmo mecânico de manutenção e fazendo release da aeronave, né, assinando documento, até a parte de instrução de manutenção, passando por módulo básico e o módulo célula e GMP, né, tratando os assuntos assim gerais, não entrando muito em aviônica e muito menos na questão estruturas, né, que aí eles tinham instrutores mais especializados para isso. Legal. E falando na parte de assinar a aeronave que você comentou aí, você chegou a ser promovido na Asas mesmo, Asas do Socorro? Você foi promovido lá? Ou você saiu de lá para ser promovido em outra empresa? Eu falo promoção de auxiliar para mecânico. Cara, na verdade, como se trata de uma organização, ele não tem assim É, uma certa hierarquia, né? sim. Você vai atendendo conforme a necessidade da própria instituição. E no caso, por exemplo, quando eu me tornei instrutor, foi o fato que teve uma demanda de alunos, eles não tinham ninguém para poder encaixar, né, como instrutor. E assim, sendo bem honesto, eu gosto muito de poder dar aula, ministrar, né? Falar alguma coisa de uma maneira que o outro entenda. Então eu aceitei esse desafio de me tornar instrutor lá. Aí eu às vezes enxergo isso como uma escada, mas não. É uma maneira que eu enxerguei os buracos ali para poder me dispor e servir, né, no caso. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, é você se aproximar o máximo que você puder da aviação. E aproveitar as Uhum. oportunidades que você tem, né? E a instrução é um caminho, eu acho que é um excelente caminho, tanto para aprender quanto para passar o conhecimento. E você já tinha esse dom, Leonardo, de ensinar, ou você foi descobrindo de acordo com a oportunidade que você teve? Cara, eu vejo, na verdade, que eu fui descobrindo enquanto eu caminhava, de fato, né? Primeiramente, quando você vira instrutor, você tem que aceitar o fato de você estar na frente dos alunos e você representa a instituição de fato, né? Isso. Acaba sendo um cargo de liderança. Você tem que passar um exemplo também, né? E foi um desafio para mim, porque eu pensava assim, eu às vezes acabava, infelizmente, olhando para um instrutor e falando, poxa, eu poderia fazer melhor. Mas quando eu ocupei, eu falei, cara, tem certas coisas aqui que são desafiadoras. Você transmitir algo e fazer com que o outro entenda, você tem que, tipo, entrar na mente dele para conseguir transmitir de uma maneira que o outro entenda. É um desafio enorme. Eu passo por isso até hoje. Nos meus vídeos, tem às vezes gente comentando: caramba, eu não entendi nada do que esse cara falou. E às vezes traduzir a linguagem técnica e fazer com que o outro entenda. É o caso do Lito. O Lito consegue fazer isso muito bem. Muito bem. Uhum. Ele é muito bom. E o Lito é um cara muito conhecido hoje, né? Hoje ele acho que, se eu não me engano, ele é um dos melhores aí na aviação, aí na questão de influência, né? No influência. Uhum, Mas, e você falou nessa questão de dom, ô Léo, e realmente, né, para ser instrutor tem que ter dom. E, cara, exatamente, você entra na cabeça da pessoa. Eu não sirvo para isso, eu acho. Não, aqui, para a uhum, gente fazer o canal aqui, a gente teve que se adaptando muito, né, Murilo? Porque, assim, é mecânico, né? A gente é mecânico, então a gente acaba virando um entrevistador. Só que uhum, tem que se adaptar muito, mas a questão da instrução, eu acho que você tem que ter um nível técnico muito bom, porque você não sabe o que pergunta que vem de lá para cá, né? uhum. Então, Esse é o problema. você sempre tem que estar ali meio preocupado, cara, o que, que eles vão perguntar, pelo amor de Deus, né? Você Uhum. sempre tem que estar preparado. E você tem que saber estar passando o ensinamento para eles absorverem o máximo possível, né, do que você está ensinando. Então, eu acho que foi um Exatamente. desafio muito grande para você, né? Foi sim um desafio, mas também veio com um grande aprendizado assim que eu levo para o resto da vida, né? E olhando para trás, você revisita, né? E você acaba aprendendo ainda muito, mas muito mais, né? Parece que a cabeça vai amadurecendo e as ideias também, né? Leonardo, quando você sai desse mundo e vai para o comercial, foi muito diferente Uhum. para você? A adaptação foi fácil? Como que você encarou essa outra etapa da sua vida? Olha, cara, vou te dizer que não foi tão fácil assim. De um Cessna 172 é desse tamanho aqui, pequenininho, tranquilo, assim, cabo de comando de boa. Agora, por um Airbus,
Foi bem desafiador. Ali eu enxerguei uma grande necessidade de eu tirar a carteira de aviônicos, Certo. porque eu enxerguei um déficit enorme meu, uma dificuldade enorme com a parte elétrica e eletrônica, né? Eu estou falando assim de mim mesmo. Certo. Apesar de eu ter feito a faculdade, né, da Unevangélica, que foi o tecnólogo em manutenção, eu creio que também o Tiago Marshall deve ter citado a respeito. Sim, eu acho que sim. Que tinha, poxa, tinha professores muito fantásticos no respeito aviônico, né? Mas eu acabava que, tipo, não entendia nada. Passei a entender melhor quando até mesmo eu pedi umas aulas individuais para eles, uma mentoria de fato. Porque o Airbus é um outro tipo de filosofia, não é cabo de comando, é fly-by-wire. Você tem que entender muito bem que um troubleshooting, né, uma pesquisa de pane é, de fato. Eu lembro uma vez, experiência própria, dentro da própria Latam, em 2017, que eu fui me aventurar de pegar um multímetro e, cara, quase que acabei com o IFE da aeronave. Então, olhei aquilo ali e aquilo ali pareceu um espelho. Quando você faz um auto-feedback, né, e Uhum. fala, não, cara, eu preciso melhorar isso em mim, então vou precisar de ajuda de alguém mais experiente, vou precisar então checar o aviônico, né? Aí isso me ajudou muito, né? Reconhecer onde estão os gargalos é fundamental. Cara, isso é uma qualidade muito grande, tá, Léo? De a gente saber o nosso limite, né? A gente Uhum. saber fazer a autoavaliação. O Murilo mesmo fez um vídeo, né? Postamos no Chão de Andar há pouco tempo, falando sobre autoavaliação. Então, assim, pegando esse gancho aí, fica de conselho para todo mundo. Eu acho que a gente chega num ponto que a gente tem que parar e falar, cara, eu tô dando conta do que eu tô fazendo? Eu tô fazendo Uhum. bem? Eu Uhum. tô precisando de estudar mais? Eu tô precisando de me aperfeiçoar mais? Então, assim, você Uhum. falando nessa parte aí, me veio a lembrança do vídeo que o Murilo falou. E isso é importante demais, né? Eu acho que naquele momento você ter identificado que você precisava de estudar, eu acho que ele foi uma mudança de página na sua vida que te ajudou muito, né? Nossa, ajudou muito. Me levou para o pernoite, para você ter uma ideia, né? Para participar dos cheque alfas, né? Que foram os projetos que foram recentes lá na Latam Brasília, né? Foi Uhum. ali que eu consegui aprender, principalmente porque eu chegava ali como mecânico júnior, aprendendo da aeronave, a entender um pouquinho mais do que é uma aviação de alta performance, né? De uma aeronave, saindo de uma aeronave não pressurizada para uma aeronave pressurizada. Nossa, eu tenho outra experiência que essa daqui foi, nossa, desculpa, foi de arde. Mas em Asa Socorro, a gente acabava trabalhando bastante como mecânico, né, com o pessoal da estrutura, né? E Uhum. eu confeccionava alguns reparos, né? Mas numa aeronave não pressurizada é até simples. Você segue o SRM e acabou ali. Não precisa ter um selante ou ter um acompanhamento da engenharia. Se passar dos limites, tem que contactar a fabricante, tem que ter um cuidado especial, um cálculo especial. Aí eu fui, assim, meu líder na época, ele pagou uma tarefa para mim, né? O parafuso estava todo emperrado e me deu a ideia de, já que eu removi num avião pequeno parafuso na broca, então vamos meter uma broca aqui. E acabei furando a estrutura da aeronave. Nossa. Rapaz, aquilo ali deu um revertrés danado. Fui chamado para um feedback e eu fui assim, eu elogio muito o líder que me deu esse feedback, que ele iluminou outra coisa porque eu tinha que pegar, né? Ele falou: Olha, Léo, eu sei que você vem de uma experiência, de uma aviação, e você conta isso para todo mundo, mas aqui é um pouquinho mais diferente. Não é uma aeronave não pressurizada, é uma aeronave pressurizada, tem passageiros, clientes, então tem um senso de responsabilidade um pouco maior quando há um dano assim severo. Mas, graças a Deus, trocou lá o equipamento, não teve nenhum mais. Fizeram um mapeamento lá do dano, não foi tão ruim assim, né? Mas é um feedback que eu levo para a vida. Olha, onde eu estiver mexendo com algo novo, parar, respirar, levantar a mão e falar, cara, eu estou na dúvida, eu não estou seguro, é a melhor coisa que você faz. Você vai estar mais seguro do que nunca. Não pode ter vergonha na manutenção. Tem que parar e levantar, cara, não sei isso daqui.
pô, dá uma mão aqui que não entendi nada. É Eu, importante. eu escutava muito uma frase que ela acaba fazendo sentido. Na aviação, você ser muito proativo pode trazer alguns riscos para você. Exatamente. Foi bem o meu Exatamente. caso. Bem, o seu caso acontece, é raro, mas acontece muito, Léo. Léo, e deixa eu te falar uma coisa. E com relação à rotina, porque aparentemente você sai de uma aviação mais tranquila, que acredito que bem trabalhosa também, mas bem mais tranquila em comparação, por exemplo, de um pernoite para a linha Uhum. comercial de uma empresa como a TAM. Como você gerenciou essa correria? Como foi isso na tua cabeça? Foi tranquilo? Cara, no começo foi bem assim estressante, vou ser bem sincero para vocês, né? Aquela pressão de porque a aeronave não está parando num MRO ou num hangar. Ela Exato. está tipo é visto uma viagem para aquele avião. Então, quando você recebe uma aeronave daquela, aqui um líder me falou isso. Você tem que ter sempre em mente que todo tipo de pane você já libera MEL, libera CDL, já faz alguma liberação, já usa o documento em seu favor. Ele falava isso, né? Então, no começo foi difícil, até que eu fui começando a raciocinar, porque conforme os líderes iriam conversando comigo, a galera e a gente trocava ideia, as coisas ficaram mais claras. Então, eu sabia para onde eu me direcionar. Então, quando chegava um avião que tinha uma pane no go, eu já falava no rádio: olha, aqui o negócio está bem complicado, vou precisar de ajuda, vou precisar de um part number, de componentes. Já fazia a abertura do item, já reportava até mesmo para o NCC, falava: olha, esse aqui é um item sério, a aeronave está em condição no-go, a gente precisa resolver ela aqui até 4 horas da manhã, porque o avião sai. E muitas das vezes, quando você tem essa clareza, quando você transmite isso, o pessoal fica seguro até mesmo de falar: não, vamos trocar, né? O técnico está falando, vamos trocar a aeronave, vamos fazer um remanejamento da malha, né? Mas é essa filosofia. A aviação de linha, ela tem essa pressão, né? Não é somente o pushback assim da aeronave, abastecer o pushback. Quando explode o negócio na sua mão, você tem que ter essa clareza de que, olha, o avião vai ter que voar, ele está numa malha, ele tem pernas de voo por aí. E, por incrível que pareça, o avião aqui em Brasília, ficava em Brasília, em AOG, o pessoal de Natal não voava, praticamente. Então, ter essa clareza, poxa, me facilitou muito, muito mesmo. E a aviação de asa fixa, né, cara? Ela é ali o tempo todo, né? 24 horas, correria. Né? O offshore a gente tinha um tempinho, né, Murilo? Trabalhava no noturno, né? E você ainda tem um tempo de resposta, né? E ali o avião não Uhum. pode parar. Então, assim, você tem que estar o tempo todo ligado, o tempo todo fazendo. E quando você foi para o pernoite, se eu não me engano, o avião você tem setores, né, para trabalhar, correto? Uhum. E qual setor você iniciou? Qual foi o seu primeiro setor na Latam, correto? Que você entrou na Latam, não é isso? Na Isso. Qual foi o seu Latam, primeiro setor? não, o primeiro setor foi principalmente cabine, né, interna. Então, fazia substituições de filtros, né, trabalho em lavatório mesmo. Foi uma experiência muito boa, principalmente com o IFE e load de software, né? Depois que eu chequei a aviônica, aí foi muito importante que o pessoal começou a pagar essas tarefas para mim. Aí eu aproveitava e falava: mais uma oportunidade para aprender como é que faz, vamos fazer. E É. assim eu fui desenvolvendo a minha experiência, né? E foi por aí que depois eles me colocaram trem de pouso, serviço de trem de pouso, uma pane, né? A primeira vez que eu fui para o pernoite, eu trabalhei muito interna. Depois eu saí do pernoite e voltei para a linha. Aí chegou a pandemia. E depois da pandemia que eu voltei para o pernoite, aí eu comecei a entender mais e trabalhar sistemas diversos, desde combustível, trem de pouso, hidráulica, APU principalmente, fazendo muito trabalho e serviço de APU. Foi por aí que começou o pernoite para mim. O Leonardo, nós temos um público grande, né, dentro da aviação e temos algumas pessoas também que ou querem ingressar ou são curiosos no assunto ou gostam do tipo da conversa.
Só para deixar claro, a gente está falando bastante do pernoite. Como funciona esse pernoite? De uma forma assim bem generalizada para gente, só para o pessoal que não vivencia isso entender. Uhum. Bom, o pernoite é simplesmente o turno onde começa às 11 horas da noite e vai até o amanhecer, né? Ele é muito, assim, desgastante no sentido fisiológico. O seu corpo, nós fomos feitos para dormir à noite. Esse é o fato. Então, você está ali exercendo atividade, até mesmo atividades complexas numa aeronave, pesquisa de pane, requer muito mais da sua atenção. Então, a aviação, como você mesmo diz, é 24 horas e ela não pode parar. Então, existe isso, é uma gama de atividades que vencem em alguns cheques, principalmente cheque alfa, algumas panes que também vencem quando a aeronave está em trânsito e às vezes é programado no pernoite para o pessoal resolver. Tem muita gente que se adapta muito bem ao pernoite. Infelizmente, eu não fui uma delas. Por quê? Porque, no meu caso, a noite, para mim, é o descanso. E para eu conseguir me adaptar, levou um tempinho a mais. Para outras que já são bem acostumadas e gostam, é muito mais rápido a adaptação. Elas conseguem compensar com atividade física, com sessões, né, de terapia, ou até mesmo sair com os amigos ou colegas. São pessoas noturnas, né, no caso. Infelizmente, eu levei um tempinho a mais, porém, o que ela agregou de experiência para mim, principalmente em manutenção de linha, é algo que, assim, que eu levo até mesmo como inspetor aqui onde eu trabalho atualmente. O noturno, eu lembro muito bem, trabalhei 10 anos no noturno no Brasil, praticamente 10 anos direto, né? 15 por 15. Cara, o noturno, ele, assim, ele é para quem gosta, né? Tem gente que não se Uhum, adapta mesmo no noturno e ele realmente ele suga muita energia nossa. E você só vai ver com o tempo, porque nos uhum, primeiros meses, primeiro ano, você não sente nada. Você vai sentir mais para frente porque você vai começar a não dormir de noite em casa, aí já começa a exato. inverter tudo. Então, isso aí realmente tem que ter um cuidado muito grande, né? Uhum. E voltando essa passagem sua pela Latam, Léo, quantos anos você ficou na Latam? Eu fiquei aproximadamente 5 anos na Latam em Brasília, né? Comecei como Uhum. mecânico júnior e ali eu também, na Latam Brasília, eu fui promovido a mecânico pleno também. E só antes de você entrar, Murilo, rapidão, teve muita diferença de responsabilidade do mecânico júnior para o mecânico pleno? Sim, e foram bem claras, né? Na verdade, como mecânico júnior, eles colocam você nesse cargo, por exemplo, eu sou um mecânico que veio da manutenção de aviação geral. Então, eles te colocam nesse cargo porque eles entendem que, por mais que eu seja uma pessoa apta a dar release num Airbus, Uhum. elas entendem também que eu não tenho aquela experiência e know-how do A320 e que eu preciso aprender um pouco mais a respeito da aviação comercial de alta performance, de aeronaves que voam a 37 mil pés, 40 mil pés até o máximo. Então, quando eu entrei como júnior, tive uma oportunidade de aprendizado. Até que quando eu consegui checar o meu FA em 2019, as coisas mudaram um pouquinho de cenário. Aí eles falaram, opa, agora esse rapaz aqui, ele já não somente tem um know-how, ele tem um FA também. Só que, infelizmente, vem um ponto, assim, muito, assim, delicado, chamado pandemia. E a pandemia, infelizmente, botou um freio de mão no Brasil inteiro, na aviação global, de fato. Então, um curso que era para eu fazer, não pude fazer. Uma promoção que poderia surgir, não iria surgir. Aliás, muitos colegas e companheiros meus acabaram sendo mandados embora na época. Foi terrível, chocante ver cada aeronave em preservação. Aquilo ali me choca até hoje. E eu oro a Deus para que nunca mais a gente possa encontrar de fato algo assim. Mas aí, depois da pandemia, quando eu migrei para pleno, a responsabilidade foi maior. Eles não só deixavam uma atividade responsável para mim, agora eles colocavam uma equipe e uma aeronave na qual eu seria responsável por distribuir tarefas e 4:30 da manhã está entregue. O resultado eles querem na mesa.
Agora, cumpre a mim, como pleno, liderar a galera e falar: olha, cada um vai fazer uma determinada atividade aqui, bora lá, 4h30 vamos entregar. E era eu, 5 auxiliares, 2 júnior, e muito bacana dos mecânicos júnior na época, que estava debaixo de mim. Eles, tipo, a gente tinha uma sinergia, um companheirismo muito bom, muito marcante. Então, quando a gente entregava, dava até orgulho, né? Se permite me dizer assim. Não, isso é bem. Não, o trabalho em equipe ele é fundamental dentro da aviação. O Leonardo, eu Hum, peguei um pedacinho da sua fala, duas coisas que eu queria mencionar. Graças a Deus, pós-pandemia, a aviação se recuperou bem, né, cara? Foi até bem rápido. uhum, A gente teve uma recuperação bem tranquila. E sobre o FAA, é um assunto bem legal da gente entrar aqui e falar um pouquinho. O FAA é a uhum. licença dos Estados Unidos, né? E como você Isso. teve a percepção dessa necessidade, aonde você toma a decisão de correr atrás dessa carteira e como foi esse percurso? Ok, eu acho que eu vou falar. A primeira ponta é o percurso, né? Eu já ouvi falar a respeito do FAA desde Ato Socorro, quando um amigo meu ele comentou que poderia ser feito um tipo de convalidação, né? Ou Uhum. seja, agregar as minhas experiências, poder colocar numa carta e expressar para o FAA o interesse na carteira. E foi quando eu ingressei na Latam que as coisas amadureceram de uma maneira até mesmo diferente. Tomou forma, tomou corpo, de fato. Eu encontrei um colega que também estava nessa mesma empreitada. Eu creio que o FA agora mudou muito do processo, que de 2019 para cá deve ter mudado muita coisa, mas na minha época era tirar o visto, poder ir lá falar com o FSDO, né, que seja um inspetor da própria FAA, e mostrar o real interesse do porquê que você quer tirar o FAA. Ah, aqui muita gente erra, pensando que, ah, não, vou tirar o FAA para poder trabalhar nos Estados Unidos. Não é bem assim que funciona. Você tem que mostrar o real interesse. E eu mostrei para ele, olha, a Latam é uma empresa que está em crescimento e tem uma cadeia logística de aeronaves com matrícula americana. E elas, de fato, faziam operações em Brasília. E um dos coordenadores até falou, poxa, se o Léo tiver a capacidade de tirar, o FAA poderia ajudar, até mesmo no pernoite, atender de madrugada um desses aviões. E foi assim que abriu as portas e o caminho para eu poder ir lá, fazer a entrevista. Graças a Deus, como as provas teórica e também a prática são de aviação geral, eu enxerguei um propósito do porquê que eu passei por asa socorro trabalhando com aviação geral. E aí foi onde eu consegui fazer as provas teóricas difíceis, pelo fato da língua inglesa e você ter que assimilar alguns termos, né? Principalmente o BASIC, é uma prova teórica de cunho básico, conhecimento básico americano. Então você tem que ter tipo uma mentalidade de uma criança do fundamental de lá para Uhum. poder entender física, química e matemática. Então foi onde eu consegui traduzir essas coisas, passei no teórico e também posteriormente consegui fazer o prático, né? Essa experiência sua com a língua, com o inglês, quando você foi, você já falava bem? Você estava engatinhando ainda no inglês? Como que foi essa experiência sua com a língua? Cara, inglês, é, eu comecei a aprender inglês quando meu pai ele foi convidado para ir para Londres. Isso foi em 95 ou 96. Eu não me lembro muito bem da data, mas o meu pai ele iria. Eu lembro que o pessoal reuniu com ele e falou: olha, a gente vai pagar passagem, estadia, só que não temos um intérprete. Ou seja, você tem uma janela de 1 ano para poder aprender inglês. Aí foi onde meu pai correu atrás. Ele ia numa banca de jornal, era até engraçado. Ele corria para lá e comprava umas fitas cassete, coisa que muita geração não vai entender hoje. Vai. Vai não. A fita cassete tinha um nome chamado Video English. Eu Então, lembro disso, cara. então ele aprendeu o inglês britânico primeiro. Aí quem estava lá do lado? Eu. Eu estava ali sentadinho. Ah, pai, o que que ele está falando? Ah, como é que funciona isso daqui? Meu pai começou a receber americanos dentro.
ele começou a frequentar aulas de inglês e eu ia junto. Eu não queria ficar longe do meu pai e acabei por aí começando a atiçar o interesse pela língua, né? Uhum. Aí você entra nos anos 2000, aí é a era dos videogames, e eu gostava bastante. E dentro da era dos videogames, os games eram completamente em inglês. Foi ali que Uhum. eu entendi, eu entendo até hoje, que você não entende ou compreende o inglês pela gramática, né? Você vem por cima. Uhum. Como uma criança está aprendendo a falar, meu filho aqui está aprendendo a falar conforme eu vou falando aqui com vocês, conforme eu converso com minha esposa, né? Então, quando eu cheguei para fazer a entrevista do FA, foi até engraçado. O FSDO falou: olha, pela entrevista aqui, eu não vejo dificuldade nenhuma no inglês. Então, isso daqui tá dentro. Agora, me convença eu a assinar esse form dizendo que você não vai usar isso para entrar nos Estados Unidos. Aí foi onde eu justifiquei com o que a empresa, né, com o que a Latam em crescimento queria, qual era o real interesse, né? Isso é bem legal, né, cara? E assim, outro ponto que a gente pega muito no canal, inglês, cara. Quem tá na aviação é a base hoje. Hoje o inglês, ele já não é nem mais um diferencial. O inglês hoje ele já é mandatório, né? Antigamente era Uhum. um diferencial, hoje ele é mandatório. Ô, Léo, e qual foi a real diferença que essa licença fez na sua vida? Cara, ela me trouxe a grande oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro, né, integrando essa grande empresa e também a honra de poder trabalhar como inspetor. Eu até vislumbrava, assim, por conta do papel de inspetor, que era trabalhar com ensaios não destrutivos. E eu falei, poxa, eu gostaria de galgar essa oportunidade, e foi a porta aberta através da licença do FAA. Sem ela, não poderia estar aqui, muito menos conversar aqui com vocês. Maneiro. E falando sobre ensaios não destrutivos, cara, fala um pouquinho sobre essa área aí que você está trabalhando agora pra gente. Cara, ensaio não destrutivo é que na empresa onde eu trabalho é também algo que engloba, né, o dia a dia do profissional inspetor, né? E temos vários tipos de ensaios não destrutivos. Temos o ensaio por correntes parasitas, que em inglês é o edge current. Temos ultrassom, e ultrassom é muito utilizado principalmente para equipe de sheet metal, aqui onde eu trabalho, para medir espessuras, quando eles fazem algum tipo de blend, né? Ou seja, se Uhum. tem algum dano, eles tiram na lixa, né? Ou no blend out mesmo, a gente consegue tirar o restante, né, de espessura que ficou. A gente utiliza partículas magnéticas para trem de pouso, onde há troca de trem de pouso, tem alguns ensaios por partícula magnética, e tem também líquido penetrante, e materiais onde tem uma suspeita de trinca, e a engenharia fala, pô, eu quero ver ela, né? Então, o líquido penetrante ele pode realmente trazer à tona. Tem também alguns inspetores que são especialistas em boroscopia, tem outros que são em termografia, e tem também um ensaio até mesmo novo para riscos por estilete, que é chamado de scribe line. Então, tem um Skyline. treinamento de laser para determinar a real profundidade de um scribe line. Tem vários Maneiro. ensaios aí, até mesmo raio-x, né? Para quem trabalha com radiografia, não é osso que mostra, mas mostra a estrutura, né? Um raio-x. Acho até interessante isso daí. Ô, Léo, só para ver se eu entendi bem, aparentemente houve uma mudança de filosofia, porque quando eu trabalhava na Varig, estou falando de muito tempo atrás, Uhum. o pessoal de NDT, ensaios não destrutivos, era um setor à parte. No caso de vocês aí, Uhum. ele já está dentro do escopo daquilo que você faz como inspetor, é isso? Isso, porque como garantia da qualidade, nós também estamos atestando a qualidade do material em Que si legal, cara. que vai ser empregado na aeronave. Então, a gente tem que ter esse know-how, esse treinamento, né, esse investimento da própria companhia para poder atestar. Não, eu estou assinando que isso daqui foi feito conforme o documento, então ele tem, por meio do ensaio, ele é um componente de qualidade. Ô, Leonardo, isso é bem interessante porque você aumenta o know-how, né, do profissional e você abre mais uma janela de facilidades dentro da empresa.
E esse treinamento de vocês é até qual nível que vocês conseguem pegar dentro dos ensaios não destrutivos? Uhum. Tem tipo uma escadinha, né? Nível um, nível 2, nível Uhum. 3. Onde o nível 3 aí o cara é Master Pix da galáxia, né? Ele pode fazer até mesmo na estação espacial. E aí eu nunca vou alcançar, praticamente. Uhum. Isso é maneiro. O que eu achei interessante é que vocês têm um setor dentro da empresa para isso, né? Porque eu venho de aviação de asa rotativa, né? Desde 2011 Uhum. e aqui travou aqui, por isso que eu parei. E desde 2011. E lá a gente contratava uma empresa de fora para ela fazer a inspeção. E como vocês têm Uhum. dentro da empresa, eu acho que isso ganha tempo, né? E como o Murilo falou também, tem a oportunidade das pessoas aprenderem dentro da empresa. Isso, tem a oportunidade de você poder crescer muito mais, né? Em know-how e também em conhecimento. Muito bacana. Então foi isso que me atraiu bastante para o departamento de inspeção. Tanto que em Asas de Socorro, nós também tínhamos um departamento de ensaio não destrutivo, mas só que era muito mais partícula magnética e líquido penetrante. Quando precisava, tipo, por exemplo, de um edge current, né, corrente parasita, ou ultrassom, aí contratava uma terceirizada, aí vinha de fora para poder Poder fazer. fazer. Em Asas de Socorro também tinha um departamento de overhaul de motor. Então a gente abria os motores convencionais, fazia retífica de cilindro e tudo mais, e botava de volta em operação. Muito bacana. Léo, quando você, só para a gente não perder a linha aqui temporal do assunto, quando você vem direto da Latam para a United, você já vem como inspetor ou você vem como mecânico e depois consegue chegar ao cargo de inspetor? Na verdade, quando abriu a oportunidade de eu poder fazer parte do time aqui, onde eu trabalho, começamos como mecânico de manutenção de aeronaves. Só que o projeto estava iniciando e o hangar ele estava começando a fazer as manutenções preventivas, né, do jeito que a empresa queria, passando por alvará de fazer as licenças, também passando pelo Ministério do Trabalho, engenharia, predial, tudo. E em menos de um ano já estava começando a vir os primeiros cheques, que é o cheque C1 de uma aeronave. Então, nisso a empresa viu que havia uma necessidade urgente de abrir o Departamento da Garantia da Qualidade, o Departamento de Inspeção, porque eles não achavam viável de trazer dos Estados Unidos para cá. Uhum. Então, ele precisava ver do corpo de manutenção que tinha na época e acabou que eu nem cheguei próximo da aeronave como mecânico. Eu já logo participei das fases de entrevistas, onde eu pude ingressar como inspetor, no caso. Legal. E o que seria esse cheque C1, rapidinho, Léo, assim, só para a galera entender, a galera de casa, o cheque C1 da aeronave? Cheque C1 é um tipo de cheque onde de 2 em 2 anos a aeronave para por completo e alguns painéis são abertos, algumas áreas são abertas, principalmente na cabine, né? Um lugar onde pode ser que ocorra corrosão recorrente, alguma coisa assim. E algumas diretrizes de aeronavegabilidade, boletim de serviço, também entra no pacote, né, de manutenção. O cheque C1 é quase que um cheque leve da aeronave. Existem cheques mais pesados. Exato. O cheque C2 é um deles, por exemplo, e o C4, que é realmente onde desmonta quase que a aeronave por inteiro. Dependendo do C1, às vezes você tem que aumentar o tempo, porque no pacote pede para fazer um C1 da aeronave e baixar o pylon. Ou às vezes pede um C1 e fazer um serviço específico de tirar o rack de aviônicos e fazer uma reestruturação. E às vezes vai aumentando o prazo da aeronave. O C1 ele é um pouco mais assim, para olhar e ver se está tudo bem. E depois montar de volta. O C2 ele pede para que algumas poltronas sejam desmontadas e alguns, até mesmo o tanque seja desabastecido para algumas inspeções dentro do tanque.
No C1 não tem muito ensaio não destrutivo, agora no C2 tem bastante. O C4 aí é o cheque estrutural completo. É onde você tem muito detail visual, né? Inspeção detalhada mesmo, onde você vai procurar e vai encontrar alguma coisa, e não é muito general visual, né? Onde você procura e pede para que a pane te encontre, né? No caso, por dano óbvio, alguma coisa nesse sentido. Muito legal. O Felipe, vou trazer uma informação aqui agora, até para quem está nos assistindo. O Leonardo ele tem um canal no Instagram e ele traz informações sobre aviação, traz um pouco de humor. Léo, conta pra gente como funciona esse canal, como a gente te encontra para poder te acompanhar e qual é o teu Uhum. objetivo com esse canal, Léo. O meu objetivo é simplesmente mostrar a realidade dia a dia de um mecânico, um inspetor de aeronaves, no caso. É a MT.Leonardo. A MT é Aircraft Maintenance Technician, né, em inglês. Então, vocês podem acessar lá, fique bem à vontade. Tem um pouco de humor, porque a gente vê que é uma das principais linguagens que está atingindo a galera hoje em dia. Exatamente. E vocês podem ver como é a realidade de fato de um mecânico, né? Como se dá as relações, como se dá também todo aqui o quesito de manutenção da aeronave e algumas curiosidades, né, a respeito. E como você tem lidado com essa rotina aí de família, trabalho e o hobby, né? Que é o canal aí para estar passando para a galera. Uhum. Olha, o trabalho, a gente tem aquele horário já pré-definido, né? Infelizmente, por conta dessa demanda que é global, onde muita gente está querendo voar e não está tendo nem piloto, nem comissário, nem check-in, aí fica bem complicado porque tem bastante hora extra, né? Mas eu entendo isso que, por um lado, é a nossa vocação. Nós estamos ali sendo peças fundamentais para a segurança operacional. Nós não podemos largar isso. E muitas das vezes, na família, graças a Deus por estar numa cidade maravilhosa como o Rio de Janeiro, a gente pode pelo menos escapar para uma praia, passar um momento juntos, em especial, principalmente porque eu tenho filho e vai crescendo um pouco rápido. Uhum. Então, Sim. nessas horas, quando tenho tempo livre, eu prefiro ficar com eles. Às vezes, um tempinho mais livre, aí eu consigo me dedicar melhor um pouco no canal. E principalmente porque o canal cresceu muito de uma maneira assustadora, muita gente tem me perguntado como é que eu faço para ingressar na manutenção e responder cada um está sendo difícil. Aí eu prefiro produzir um vídeo mostrando, ó, quando você for fazer mecânico de manutenção, toma cuidado com isso, fazer uma prova, tenha cuidado que isso é recorrente, cair em provas. Eu tento dar uma certa mentoria por meio do meu canal do Instagram. O Léo, até uma troca de experiência. Como tem sido para você essa adaptação da linguagem da internet, da comunicação? Acredito eu que seja bem diferente de uma sala de aula para passar informação. Como você vem trabalhando em cima disso? Porque para mim e para o Felipe isso aqui começou como uma brincadeira, né? Não como uma brincadeira, mas como uma tentativa de contar algumas histórias e hoje a gente está aqui, cara. E é muito complicado. Você tem que se Uhum. adaptar, você tem que mudar, você tem que se planejar. Como você vê essa transformação e como você tem feito para se adaptar a esse novo método de comunicação? Uhum. Olha, quando você é instrutor, principalmente quando eu tinha aquele tempo lá em Asa Socorro, tinha tudo bem planejado. Eu já tinha o conteúdo, eu já sabia o que eu poderia ministrar. E também por ter esse conteúdo, essa clareza, você meio que vislumbra o tipo de pergunta que pode vir. Você já pode ver lá na frente, oh, eles vão perguntar isso, vou me preparar um pouco melhor. E se caso ele perguntar algo que eu não saiba, eu falo, ó, vou pesquisar melhor e vou te responder numa outra oportunidade. Então você tem como gerenciar isso numa sala de aula tranquilamente. Você pode trocar ideia, você pode trocar um papo. Agora, na internet, principalmente porque a gente está lidando com diversas gerações, principalmente porque eu vejo pessoal que, tipo, é aposentado da aviação e vem no meu canal e gosta de, tipo, interagir. Ou eu lembro onde você está aí trabalhando, eu trabalhava no passado, pô, é legal os seus vídeos e tal. Tem uma galera nova que fala, e aí, como é que é o mecânico? Né? Como é que faz para me tornar um? Aí eu tento explicar e às vezes a pessoa fala, pô, parece muito blá blá blá, né? Aí
Esse desafio de alcançar com uma linguagem, eu descobri por meio do humor. Parece que quando você é espontâneo na fala, tipo você mesmo, as pessoas acabam te entendendo melhor. Coisa que numa sala de aula é meio que quadrado. Você Uhum. não pode se expressar de uma maneira errada, porque você representa, né? Uma camiseta lá, você está representando toda uma instituição. Então você não pode ser tão espontâneo assim numa sala de aula. Agora, na internet, você pode ser espontâneo dentro dos limites, né? Claro, sendo espontâneo e as pessoas vão entender até melhor. Esse é um baita de desafio. Tenho aprendido até hoje. E vou E te falar, quando, porreto. não é fácil, não, igual o Murilo falou, não é fácil, não. Para a gente se comunicar, né, passar informação para as pessoas é bem complicado. E como você viu essa oportunidade de estar tendo esse outro compromisso, que acaba virando compromisso, por mais que seja um hobby, acaba virando compromisso porque as pessoas começam a entrar em contato com a gente e a gente meio que vê ali na vontade de ajudar, né? Então a gente acaba tendo um compromisso de estar passando a informação que às vezes ela não consegue achar, ou às vezes ninguém passa, não consegue pegar a informação correta. Então eles confiam no nosso trabalho e acabam pedindo a gente essa informação. E como você viu esse gap para estar entrando nesse ramo na internet? Olha, em primeiro lugar, é porque a aviação mesmo em si, ela atiça muito da curiosidade humana. Como é que como é que toneladas e toneladas assim consegue deslizar no ar? Isso atiça muito a curiosidade e o fato da própria engenharia em si. Eu lembro como se fosse ontem, eu em Brasília, atendendo um avião de pista, abastecendo ele para um voo de um A321 para Manaus. E, cara, socando carga naquele avião. Era peixe, era tudo que você imaginar, estava lá dentro. Fora os passageiros, fora a bagagem. Aí eu olhei para um colega assim, olhando um para o outro, falou: esse negócio aqui não vai sair do chão, não, cara. Isso aqui vai ficar, vai correr a pista toda, vai varar. E tava um dia muito quente mesmo. Era 1h30 da tarde aquele avião iria sair. Aí, beleza, eu fiz o pushback, falei, comandante, está liberado aí e tal, comandante, fique com Deus. Aí eu fui embora. Aí ficou eu e meu colega assim do lado. O avião nem comeu metade da pista e decolou. Uf. Olhando assim, eu falei, meu cara, como é que pode, mano? A gente viu todo aquele mundaréu de coisa entrar dentro do avião, o avião vai deslizando como uma pena. Então, essa parte da aviação atiça muita curiosidade. E por eu estar publicando isso e às vezes alguns dos meus conteúdos viralizam, algumas pessoas chegam com as perguntas. Em especial, teve uma live que eu fiz pelo TikTok e uma pessoa falou: Léo, eu não tenho muita oportunidade na vida, porque infelizmente eu vivo em regiões periféricas aqui na cidade do Rio. Como é que eu posso fazer? Como é que eu consigo ingressar? E eu tentei indicar a escola para aquela pessoa tal e acabei que não consegui contato com ela. Mas tem pessoas que talvez por meio da aviação podem mudar de vida. E tirar delas a oportunidade, ou tipo, eu falar, não, isso aqui é só meu, eu acho meio complicado. Temos que dar essas oportunidades, porque a aviação, a gente sabe que está precisando de muita gente. E quem sabe pode até mesmo transformar pessoas que estão em estado até mesmo vulnerável. Exatamente, Leonardo. Esse é o nosso intuito, né? Contar essas histórias e mostrar que vidas podem ser mudadas. E a aviação, ela faz Uhum, parte desse processo. Quantas histórias, né, eu passei, eu vi, eu presenciei, e foi isso que motivou a trazer essas histórias. Porque, de certa forma, a aviação muda a nossa vida, mudou a minha história, mudou a história do Felipe, uhum, acredito que mudou a sua história. Eu já vi gente que trabalhava na faxina e entrou para aviação e hoje é inspetor, está trabalhando fora do país. A gente trabalhava em uhum, refeitório, né? Tivemos casos aqui que já passaram, Sim. que eram de lavoura, que veio que era segurança. Então, assim, cara, uhum, tem oportunidade para todo mundo. E quando a gente começa a se comunicar, a gente começa a ver esse tipo de pergunta, igual você falou, e isso traz até uma certa responsabilidade. E a gente tem que tratar com o maior carinho, com a maior atenção e mostrar que é possível e que existe essa possibilidade, assim, que a aviação está aqui, é para todo mundo. exatamente. Eu lembro muito bem daquela história da senhorinha. Eu esqueci o nome, Maria Alice, desculpa.
Maria Que Alice. Maria Alice, que história fascinante. Ela teve, tipo, numa situação completamente vulnerável, numa situação que, infelizmente, virar e falar, pô, eu quero ser piloto, eu quero ser aeromoça, era zero, abaixo de 0%. Mas mesmo assim ela não desistiu. E olha como a aviação transformou a vida dela. E como que isso inspira a gente a continuar seguindo, né? A continuar nessa vocação. Caminhando, É, cara, exatamente. isso é muito gostoso porque, tipo assim, tem hora, né, eu creio que passa por você também, que, né, eu e o Murilo, às vezes a gente está cansado, que está na correria, né, tá na função do dia a dia, muita função, a gente viaja para um lado para o outro. Aí tem dia que a gente está cansado, cara. Aí de repente chega uma mensagem no celular, sabe? Alguém dando feedback legal, alguém dando Uhum. feedback maneiro, falando, cara, eu vi o vídeo de vocês e, pô, me motivou demais. Eu vi tal vídeo, eu vi isso, pô, agora eu tava desanimado, eu vou continuar, eu vou correr atrás. Ah, eu não tô velho, eu tenho idade ainda. Então, cara, isso é o que motiva a gente muito, né? E igual o Murilo falou, né? Só para reforçar, o intuito do nosso canal é esse, eu tenho certeza que o intuito do seu também é isso. É motivar e mostrar para as pessoas que tudo é possível. A gente consegue o que a gente quiser. Só depende de a gente botar na nossa cabeça que isso é possível. Então, eu tenho certeza que você tem o mesmo sentimento que a gente, que às vezes está cansado, mas, cara, vamos seguir em frente porque está dando certo. E se a gente motivar uma, duas, 10 mil, 2 mil pessoas, cara, esse é o resultado. Então, isso vai tá trazendo o futuro para a gente, né? Com certeza, com certeza. Essas pessoas só precisam de alguém para falar, não, existe um caminho, né? Exatamente. Vamos continuar. Não para não, hein? Vamos pra frente com esses canais aí. Léo, Sim. 50 não, 1 hora de bate-papo. Tá bem bacana. Cara, sensacional. Foi uma indicação ótima do nosso amigo. Vamos entrar para a parte final, Felipe. Como sempre, vamos Bora? fazer umas perguntinhas e vamos partir para o nosso encerramento. Pode fazer as honras, Bora, Felipe, bora. como sempre. Beleza. Ô, Léo, nessa trajetória aí da sua vida, esses 14 anos de aviação, qual que foi o seu maior desafio? Cara, o maior desafio que eu enxergo foi dessa transição de mecânico para inspetor. Muda muito a sua visão. Você, como mecânico, você está ali com o propósito de liberar a aeronave o mais rápido possível. Como inspetor é diferente. Você quer que seja com a melhor qualidade possível. Você não quer liberar uma aeronave na qual a segurança do voo esteja em risco. E quando eu me interessei pela área de inspetor, pô, legal ser interessado pelas fases de ensaio não destrutivo, é bacana. Mas entender a filosofia de inspetor é algo que eu tenho que sempre sentar e me relembrar todos os dias. E principalmente do fato em que eu estou ali do lado do mecânico e às vezes o mecânico me olha e fala: eu acho que esse cara aqui vai me reprovar. Ah, eu acho que esse cara aqui vai apontar o dedo e vai falar que está tudo errado. Ter a percepção do que o mecânico passa e ter a assertividade e a empatia de dizer: eu não estou aqui para te julgar da maneira como você está executando, não. Eu só estou aqui porque o manual pede, eu estou aqui para a sua segurança também. Para que você esteja seguro comigo e juntos nós podemos assinar. Porque também o mecânico assinando atesta a qualidade final do, do serviço. Então, foi um desafio para mim. Eu tive que receber feedback também da liderança para conseguir ter esse mindset, esse pensamento de que eu não faço as coisas na pressa. Não é mais a pressa que combina com a minha função. É mais um olho clínico, um olho um pouco mais detalhista. E foi um grande desafio, porque você muda todas as chaves na sua mente. Aquilo que você estava acostumado a fazer, por exemplo, no pernoite, que eu testemunhei aqui para vocês, que tem que liberar a aeronave antes, isso muda. Aquela questão de tipo, não, vamos fazer aqui dessa forma e está tudo bem, o avião vai voar, isso muda de imediato. Então, você está ali com um olho clínico para a segurança de voo e também para a segurança do técnico que está envolvido diretamente.
foi um desafio enorme. Desafio enorme. Exatamente. O Leonardo, dentro da aviação, quem ou quais foram os seus maiores professores? Ah, teve um professor da aeronáutica que eu gosto muito, infelizmente acabei perdendo contato, me ensinou muito a respeito da aviação e também da própria vida, né? De como que vai acontecendo as coisas no meio da aviação, né? Questão a questão das cobranças, até mesmo do meio corporativo, né? Como você se desenvolve lá dentro. E teve também uma outra pessoa que me ajuda muito, e até hoje eu tenho contato com ela. Trabalha até em Goiânia. E esse aí foi meu professor de faculdade. Esse aí eu tiro o chapéu, porque ele, assim, batalhador, guerreiro, mecânico no aeroporto de Goiânia, terra quente. E ele tem sido um professor bacana. Ele não somente falou assim a respeito de um motor específico na Latam. Ele falou, Léo, ao estar aqui trabalhando pela Latam, você tem que ter esse tipo de pensamento para você conseguir se desenvolver. Tem que tomar cuidado com certas coisas, certas posturas também. Tem que tomar cuidado até mesmo nas filmagens. E um outro professor, pô, eu sou fã dele de carteirinha e é até engraçado que nas aulas de Ramp Transit do A320 ele decorava toda a tabela, assim, eu falei, esse cara é maluco. Mas é o Wendel, pô. O Wendel é fantástico, um dos melhores instrutores que eu já vi. Um cara que, poxa vida, tem o domínio da máquina na mão. E uma das coisas que ele me falou a respeito do tempo, né, do social, né, como que a aviação drena. Então ele falou que uma vez chegou, né, de casa e ele tinha o sonho de se tornar piloto também, chegou em casa e de repente tinha um homem estranho em casa. Até que ele percebeu que não era um homem estranho com a mulher, era o próprio filho. Então, para você ver, o tempo está Esse passando, a criança vai Pesado, hein? crescendo. Pesado, cara, pesado. Pesado. É Né, isso cara, aí. não é fácil, não. Aviação é para quem gosta, né? E quem entra se apaixona, né? É, E as perguntas, ô, Léo, nesses 14 anos aí de experiência, quase 15, teria alguma coisa que você mudaria na sua trajetória? Que você teria tentado diferente? Existe alguma coisa? assim, a minha trajetória da aviação ela é recheada de boas experiências. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu poderia voltar aos meus erros, né, e tentar fazer de uma maneira um pouco mais assertiva. Mas se eu tirasse a oportunidade de um erro, eu não teria aprendido nada. Então, os erros eles trazem grandes aprendizados para a gente e a gente tem que dar uma certa importância. É triste errar, é ruim pra caramba. Um feedback negativo é chato de ouvir, cara. Eu digo por experiência própria. Mas, cara, você sentar com calma e falar, pera lá, esse feedback negativo veio por quê? Onde eu errei? Onde eu poderia ter acertado? Ah, poderia ter feito dessa forma, poderia. Aí, quando você se depara com a situação novamente, você está muito mais tranquilo. Então, eu não mudaria muita coisa. Eu simplesmente iria aprender muito mais, iria levar uns livros, né, se eu pudesse revisitar os meus erros para poder aprender ainda um pouco mais, né? Não tiraria as oportunidades que os erros possam trazer. E erros seguros, né? Não aquilo que possa colocar em sim, risco, né? De segurança. claro. Bom, Muito legal essa tua reflexão, tá? Muito boa mesmo. Hum. Ô, Léo, o que a aviação representa para você? Pô, caramba, cara, não me faz chorar não, velho. Eu estava refletindo nisso pouco tempo atrás. E a aviação, para mim, é uma vocação, um chamado. É, se eu não estiver ali desempenhando o meu papel como mecânico,
desempenhando minha função como inspetor agora. Uma pessoa que vai, tipo, por exemplo, sair de férias para Orlando, ou uma pessoa que vai visitar os parentes em alguma região aqui do nosso país, ou inclusive pessoas que estão sendo transportadas, levando seus entes queridos, ou até mesmo transporte de órgãos, que é muito recorrente aqui no nosso país. Se eu não desempenho bem o meu papel, essa cadeia se quebra. Então, eu tenho uma profunda compreensão da minha vocação aqui, do chamado como mecânico de aeronaves. É certo que nessa vida eu queria me tornar piloto, mas Deus ele mostra também como que a gente pode ir caminhando e descobrindo novos céus, novos horizontes e novas possibilidades. E a aviação para mim é esse chamado, é a vocação. É muito mais além do salário, muito mais além dos benefícios e experiências que a aviação traz. Eu entendo que o meu papel aqui é fundamental para que talvez você possa ouvir preleitores, ouvir chão de hangar em outro lugar, ouvir, às vezes eu falando em outro lugar, palestras ou tudo mais. Nós estamos ali para garantir total segurança e que todo mundo consiga chegar no seu destino, né, desfrutando do melhor da máquina, né? Piloto, comissário, todo mundo. É esse o nosso papel. Sensacional, Léo. Boas palavras. Boas não, excelentes palavras. Perfeito. Perfeito na colocação aí. Sensacional. Léo, para a gente continuar esse projeto nosso, cara, do Chão de Hangar, para a gente ter esses bate-papos aí com essa galera maravilhosa da aviação aí, você consegue indicar dois nomes para gente? Seja um, dois, três. Se não estiver lembrando agora, você pode passar para a gente depois também no particular, não tem problema. Claro, claro. Eu pelo menos tenho dois nomes, principalmente lá de Brasília, né? Uma menina que eu acho que é importante trazer aqui no Bom, Chão de Hangar. Temos que muito bom. incentivar esse lado também, que é fundamental, né? Sim. E também um mecânico sênior, que eu tiro o chapéu para ele, eu acho que vai ser bacana. Depois eu indico para vocês aí os nomes direitinho. Boa. Perfeito, perfeito. O Léo, só para complementar aqui essa tua última fala, eu sempre falo aqui, né, Felipe? E é engraçado como as coisas corroboram para o mesmo sentido. Não é você que vai escolher a aviação, é ela que vai te escolher. Uhum, Pensa você, exato. eu vou ser piloto, vai se a aviação deixar. Porque tem muita Uhum. surpresa. Às vezes o cara, não, eu quero ser mecânico, eu quero ser de estrutura. Quando ele vê, ele tá NDT, ele tá em outra área totalmente diferente. Então, assim, realmente ela é um chamado, ela escolhe, ela traz surpresas pra gente e, como nós falamos no começo, né? Ela muda vidas, né? Ela tem esse Muda dom a vida. de mudar vidas. Léo, muito obrigado pela sua participação, tá? Foi um prazer receber você aqui. Demoramos um pouquinho para conseguir alinhar esse tempo, mas sabemos que é a correria, cara. Quem trabalha, só quem trabalha sabe como é que funciona. Espero que você tenha gostado, tá? Foi uma satisfação aí estar te conhecendo. Mais um amigo da aviação que a gente está fazendo. Vamos para Opa, frente com os projetos, com o canal. E assim, obrigado mesmo, cara, de coração. Felipe, Vamos lá. Léo, cara, te agradecer, foi sensacional ouvir sua história, cara. Você fala muito bem, a gente vê o brilho nos olhos falando da aviação. Foi muito, muito bom mesmo, cara. Eu e o Murilo, a gente fica, às vezes, depois que a gente desliga tudo aqui, a gente sempre se liga e fala. E, cara, é só agradecer mesmo as indicações que a gente está tendo. Sensacional ouvir sua história. Espero aí, às vezes, o Chão de Hangar e a MT Leonardo aí, a gente fazer uma parceria, a gente fazer alguma coisa junto aí para a gente estar divulgando para a galera, trazendo mais a pessoal para aviação. Como você uhum, citou, as mulheres também, trazer mais as mulheres para aviação, cara, que elas são. A mulher, quando entra na aviação, ela é mil vezes melhor que a gente, né? Acho que, na verdade, tudo que elas pegam para fazer, elas são melhores que a gente, profissionalmente falando também. Então, assim, uhum, cara, é trazer todo mundo para aviação, mostrar que esse mundo tá grande, tá aberto, tem vaga para todo lado, igual você falou no meio da entrevista. Tá precisando de comissária, piloto, mecânico, check-in, despachante, tá precisando de tudo. Então, cara, quem tiver a oportunidade de estudar e quiser, pode contar com a gente, para a gente também tá instruindo aí. E só te agradecer, Léo, obrigado mesmo, prazerzão te conhecer, cara, e pode deixar seu valeu. recado aí para a galera.
Ô, pessoal, olha, eu agradeço muito a oportunidade do Chão de Hangar, né? Principalmente para a galera me conhecer um pouco melhor, toda a minha história, toda a minha trajetória. E é isso aí, pessoal. Não deixa a aviação te chamar, vai ser uma boa oportunidade para crescimento e com certeza aventuras e todo dia um aprendizado novo, com certeza. Valeu mesmo, de coração, pessoal, de coração mesmo. Obrigado. Valeu, galera. Até a Obrigado, gente. próxima. Tchauzinho.